Amém, irmãos? Amém. Estou muito feliz essa noite, né? Temos esse tempo de comunhão. Como o Hamilton sempre fala, né? É a última mensagem do matinal. E fica aquele sentimento, né? Que é muito verdadeiro. De que você, puxa, podia ter desfrutado mais, né? Podia ter elaborado mais, ganhado mais. Mas, do outro lado, tem um sentimento de alegria, né? Daquilo que o Senhor nos deu, né? Aquilo que a gente ganhou, que nos constituiu. E o tanto que essa palavra nos alimentou, né? Nos dias e nas semanas, né? Então nós chegamos na última mensagem, tá? Vou ler o título dessa mensagem, mensagem 8, tá? A visão, a experiência e o desfrute do Cristo glorioso e excelente, como a suprema preciosidade de Deus para a genuína vida da igreja. Essa mensagem ela tem um norte, né? Que é o tema geral, que é conhecer, experimentar e viver o Cristo todo inclusivo para a genuína vida da igreja. A genuína vida da igreja, irmãos, essa palavra, né, genuína vida da igreja, às vezes a gente pode pensar, como que ela acontece, né? Será que se eu seguir um livro de regras, né, faz isso, e você então terá uma genuína vida da igreja? Será que é assim? Claro que não, né, irmãos? Né? Pra gente, a genuína vida da igreja, ela surge espontaneamente se todos nós, irmãos, conhecermos mais o Senhor, experimentarmos eles e vivermos ele. Se cada um de nós, né, conhecer, experimentar e viver o Senhor, vai começar a surgir no nosso meio essa genuína vida da igreja de forma espontânea. Né? Então o Senhor estará no meio de nós, de forma espontânea. Né? Então, essa mensagem dessa noite é muito especial, irmãos. O irmão Edmar que falou que ele ministrou essa mensagem, né? E ele falou que o irmão Lee, né, ele tinha uma capacidade muito grande, que ele dava 30 mensagens, 2 por dia na sequência, né? E aí ele falava assim que não dava tempo nem de pensar muito, era só uau atrás de uau, né? E ele falou, puxa, e essa foi a minha experiência nessa semana, né, com essa mensagem. Né? Cada ponto era uau, uau, né? Então essa mensagem é realmente maravilhosa. Ela tem um encargo, né, de nos levar, de mudar a nossa escala de valores, irmãos. Né? O que é isso? O que é uma escala de valor? Né? Uma escala de valor é quando nós sabemos o que tem mais valor que outras coisas. Sabemos, por exemplo, né, eu posso falar que um diamante ele é mais precioso do que um rubi, talvez. Então tem uma escala de valores ali. Eu sei que aquela outra pedra ela é muito mais preciosa. Né? O valor dela é muito mais alto. Então nós temos essa capacidade de fazer essa escala de valores, com muitas coisas na nossa vida, né? Só que hoje, irmãos, né, o Senhor ele quer mudar a nossa escala de valores com relação a Cristo, né? E essa mensagem, ela vai mostrar para nós, né, nós vamos explorar nessa mensagem 3 visões, né, que servos de Deus tiveram. O primeiro deles foi Isaías, né, a visão que ele teve do Senhor. Depois Daniel, a visão que Daniel teve. E depois João, a visão que João teve, né? São 3 visões maravilhosas, né? E depois, se der tempo, no finalzinho, né, a gente vai entrar um pouco aqui rapidamente nas epístolas de Pedro, onde é importante a gente notar quantas vezes ele usa a palavra precioso, se referindo a Cristo, né, e a sua obra, o sangue precioso. Né? Ele fala uma fé igualmente preciosa, preciosas e grandíssimas promessas. Então ele usa muito esse termo precioso, né, se referindo a Cristo, né? E por fim uma palavra introdutória. Então essa mensagem, irmãos, vamos começar falando sobre a visão que Isaías teve. Né? Essa visão, só para a gente entrar um pouquinho no contexto de como foi que Isaías teve essa visão, porque essa visão ela foi o início, né? O Senhor estava chamando Isaías para iniciar o ministério profético dele. Né? Isaías, só para a gente lembrar um pouco da história, do contexto histórico, né? Você se lembra quando nós estudamos, você se lembra quando a gente estudou Esdras, né, aquele matinal sobre Esdras e Neemias? Nós vimos ali que quando o sacerdócio e a realeza eles falham, o Senhor precisa de um terceiro ofício. E esse terceiro ofício é o ofício dos profetas. E ali na situação que Israel estava, né, havia falhado, né, os reis haviam falhado, porque até então Israel tinha tido 3 reis, Saul, né, vocês se lembram, depois Davi e Salomão. Depois de Salomão governou 40 anos e aí houve uma dissensão no reino, houve uma separação. E aí se dividiu em reino do norte,
que era chamado Reino de Israel, 10 tribos, né? E Reino do Sul, que era Reino de Judá, que eram 2 tribos, né? Esses reinos, depois que houve essa separação, esses reinos, o Reino do Norte, que é o Reino de Israel, durou 210 anos ao total e teve 19 reis. Só que o Reino do Norte durou mais. O Reino do Norte durou 344 anos e teve 20 reis. E aí o Senhor, nesse contexto, né, da divisão dos reinos, né, então havia o povo se envolveu muito com idolatria, havia muita corrupção, muita iniquidade. Né, então o Senhor ele havia visto que os profetas e os reis haviam falhado. Então ele começa a enviar profetas, né, tanto para o Reino do Norte como também para o Reino do Sul. E Isaías, é interessante, se você ler o estudo vida de Isaías, né, o irmão Lee fala lá que o livro de Isaías é o livro profético, é o primeiro livro profético e ele se torna o livro líder entre os profetas. E é interessante que ele tem 66 capítulos, né, e a Bíblia tem 66 livros. Então o irmão Lee fala que de certa maneira ele compreende, ele é um resumo, né, de toda a Bíblia. Principalmente do Novo Testamento, desde a encarnação até a Nova Jerusalém. Nós conseguimos ver isso em Isaías, né? Porque o Novo Testamento é a realidade, né? O Novo Testamento é a realidade do Velho. Então, de certa maneira, ele engloba toda a Bíblia. E ele fala que, de todos os livros do Antigo Testamento, o livro de Isaías é o livro de mais difícil compreensão. E ele fala que no Novo Testamento é o livro de Efésios, né? O livro de mais difícil compreensão, e no Antigo é o livro de Isaías. E esse livro, ele é envolto, eu vou usar exatamente o termo que ele usa no Estudo Vida, envolto para mim não errar, deixa eu pegar aqui para vocês, eu quero usar exatamente o termo que ele usou aqui. Ele fala assim, ó. Aqui, ó. Perdi aqui, mas ele fala assim, que é um livro envolto de mistérios e segredos e mistérios. Não lembro como que ele fala o mistérios, mas é segredos, como se fossem segredos e coisas misteriosas, sabe? Ele fala que para a gente compreender, de fato, né, ter uma compreensão do livro de Isaías, claro, a gente precisa ter a ótica da economia de Deus, mas a gente precisa entender esses pontos misteriosos, né, esses mistérios que estão escondidos ali, ocultos no livro de Isaías, né? Mas essa noite, irmãos, né, nós vamos explorar uma visão que Isaías teve a partir do capítulo 6. Né? Então, os primeiros capítulos, Isaías ele está diante daquela situação do povo de Israel, né? Ele está olhando tudo aquilo que está acontecendo com o povo de Israel e ele se entristece muito com aquela situação toda. Porque você imagina, né? Para quem não, se você for estudar a história de Isaías ele era casado, né? A Bíblia menciona que ele tinha uma esposa, ela era chamada de a profetisa, e também ele tinha 2 filhos, e o ministério dele, ele profetizou por 60 anos no reino de Judá, e ele profetizou no reinado de 4 reis, né, do reino do sul, do reino de Judá, que foi, vamos ver se eu não erro, né, Uzias, que ele pegou ali, o início do ministério dele foi com a morte de Uzias, né, o capítulo, assim que a gente abre Isaías, capítulo 6, a gente já vê isso, ó. Vamos ler Isaías 6, de 1 a 8, ó. Começa o versículo assim, né? No ano da morte do rei Uzias. Então Isaías ele viveu, né, durante o reinado de Uzias e iniciou o ministério dele com a morte do rei Uzias, né? Esse é o chamado dele, né, para o ministério profético. E depois ele governou no reino que veio depois, que foi Jotão, depois Acabe, né? E esqueci o último. Eu tenho aqui anotado. Foram 4 reis, né? O período de 4 reis. Ó, exato. Ó, Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, tá? 60 anos, 4 reis, né? Então, você imagina a situação, né, de Isaías, né? Até o ponto 1 fala assim, ó. A visão de Cristo em glória foi vista por Isaías em sua depressão. Essa palavra, depressão, né? Se você for explorar o estudo vida, o irmão Lee, ele fala por que Isaías estava em depressão, né? Depressão a gente sabe que é uma tristeza profunda, mas baseado no que ele estava assim, né? Olhando para a situação do povo, como o povo ele tinha se afastado de Deus nos seus caminhos, né? O povo cometia iniquidades, né? Tinha perdido a santidade, né? O temor pelo Senhor, né? Então ele via toda aquela situação, idolatria, se envolverem com idolatrias e outras iniquidades. E aí
para piorar, né, o rei Uzias tinha morrido, porque fala, no ano da morte do rei Uzias, o rei Uzias, né, se você for ler em Crônicas, fala que ele era um rei temente ao Senhor, que servia o Senhor, então ele foi muito bom para Jerusalém, porque a gente sabe que todos esses reis, que a tribo, os 20 reis que a tribo de Judá tinha, o reino do sul tinha, alguns reis foram terríveis para Israel, foram reis pagãos, idólatras, né, que trouxeram muita degradação para Israel. Só que o rei Uzias não, ele foi um dos reis bons, né, que trouxe muitas coisas boas. Então Isaías estava muito triste com a situação do povo e com a morte desse rei, do rei Uzias, né. O rei Uzias ele começou a governar com 16 anos, né, e aos 50 anos aconteceu um fato triste, né, na história dele. Ele quis oferecer, né, ele quis oferecer incenso no altar de incenso para Deus. E era uma coisa que só os sacerdotes podiam fazer, né? Mesmo os sacerdotes tentando impedir ele foi, ofereceu, e aí o Senhor, né, a lepra começou na testa e se espalhou para o corpo, ele foi isolado, né? E aí ele foi isolado e viveu em isolamento o resto da vida dele, então isso causou muita tristeza, né? Para aquele povo que vivia ali o governo, ele governou por quase 40 e poucos anos, né? É um reino, trouxe muita coisa boa para Israel, então todas as pessoas ficaram muito tristes, Isaías também vendo essa situação. Então, diante de toda essa situação, né, nesse contexto, Isaías muito triste, né, em depressão, uma tristeza muito profunda com essa situação, o Senhor vem, irmãos, e muda a escala de valores dele, né? Ele estava com uma visão muito terrena ainda, né? Muito na situação do que estava acontecendo, né? E aí o Senhor vem e dá essa visão, né? E vamos ler Isaías 6, a partir do versículo 1. Eu vou ler primeiro, sem comentar, depois a gente volta comentando, tá bom? Só para a gente entender a visão. No ano da morte... Estou lendo Isaías 6, de 1 a 8, tá? No ano da morte do rei Uzias... deixa eu tirar isso aqui. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Isaías, né? Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Puxa, irmãos, né? Você imaginou, irmãos? Né? Isaías ali, preocupado com aquela visão terrena que estava acontecendo, né? E o Senhor vem com uma visão dessa para ele, né? De repente ele olha e vê o Senhor num alto e sublime trono, né? A primeira grande, né, lição que a gente pode tirar aqui é que, irmãos, muitas vezes nós somos assim, igual Isaías, né? Nós ficamos olhando para a situação que está o país. A gente pode olhar, né, se você estiver mais atento, você vai ver as guerras, né, a guerra na Ucrânia, a guerra ali entre Israel e Hamas. Você pode até olhar para o nosso país, né, para algumas situações de política ou outras situações, né? E aí você vai desanimando, sabe? Você vai, puxa, né? A situação do cristianismo, muitas vezes, você pode... Puxa, como o cristianismo hoje está degradado, né? E teologia da prosperidade, e arrastando milhares de irmãos em Cristo, né? Para essa teologia errônea, né? Então a gente às vezes se entristece no nosso coração, né? Olhando para toda essa situação, né? Só que o Senhor estava mostrando aqui para Isaías o que Ele quer mostrar para nós hoje. Essa é a mudança da escala de valores, né? Ele estava mostrando que independente da situação que há no mundo, né? Ele está num alto e sublime trono. Existe um trono, irmãos, estabelecido nos céus. Me fez lembrar da palavra de Daniel, né? Do rei Nabucodonosor, né? Acho que depois nós vamos explorar lá na visão de Daniel, em que no final ele conclui que os céus governam, né? Então há um trono, irmãos, né? E quem está nesse trono é um semelhante ao Filho do Homem. É um homem-deus no trono.
Então ele tem a humanidade, ele não é só o rei na sua divindade, na sua realeza, né? Ele tem a humanidade, então né, ele se compadece das nossas fraquezas porque ele conhece. Então ele governa com a humanidade também. É uma mescla, 100% homem, 100% Deus. Né? E aqui ele está mostrando isso para Isaías. Fala, Isaías, né? Até quero ler um trecho aqui do Estudo Vida, maravilhoso. Eu vou ler a mensagem 6, tá? Do Estudo Vida. Deixa eu abrir aqui. Estava na página certa. Só um instante. Aqui. Fala assim. Quando Isaías olhou para a situação entre os filhos de Israel, ele ficou muito desapontado. Por essa razão, nos primeiros 5 capítulos da sua profecia, ele tinha pouquíssimas coisas positivas a dizer sobre os filhos de Israel. Foi nesse momento que o Senhor lhe deu uma visão em que podia ver o Senhor da glória sentado no trono. O Senhor parecia dizer a Isaías, não olhe para baixo, para a situação. Se você olhar, ficará desapontado. Olhe para cima, para mim. Eu ainda estou aqui. Ali não pode haver nada de bom, mas aqui é tudo de bom. Eu sou a única coisa boa do universo. Olhe para mim. Aí, puxa, maravilhoso, me fez lembrar daquele versículo que fala que o Senhor é a realidade de todas as coisas positivas do universo. Né? Aí ele fala, no início da sua vida da igreja, você pode ter experienciado uma lua de mel da igreja. Mas depois de algum tempo, o que era tão doce pode se tornado amargo como vinagre. Então, ao invés de lua de mel, você tem uma lua de vinagre. No matinal ele usa o termo fel, né? Fel. No seu desapontamento com a vida da igreja, você pode pensar que seria melhor mudar para outra localidade. Todavia, eu posso lhe assegurar que você não pode achar uma igreja local, né, que experiencie uma lua de mel contínua. Em cada igreja há um pouco de vinagre. Portanto, na vida da igreja, essa frase é demais, portanto, na vida da igreja, temos de aprender a não olhar para baixo para a situação, mas para cima, para Cristo. Não devemos olhar para nada e nem para ninguém além de Cristo. O Cristo a quem olhamos já não está mais na cruz. Hoje ele está no trono. Puxa, irmãos, então não serve só para a nossa vida secular, serve para a nossa vida da igreja. Muitas vezes a gente tem uma vida da igreja, a gente meio que entra sabe aquela vida da igreja cotidiana? E ela vira uma vida da igreja, você vai desanimando, né? E parece que fica sempre a mesma coisa, né? Tá sempre daquele mesmo jeito. Puxa, nós estamos olhando para a situação, sabe? Nós não estamos olhando para Cristo. Se você olhar para Cristo, não há problemas, né? Se você olhar, Cristo está falando nessa visão. Essa é a mudança da escala de valores. Olha para mim. Não olha para nada e nem para ninguém. Né? Não importa o que aconteça na sociedade, na terra, e nem mesmo nas igrejas locais. O que importa é que eu estou no trono e os céus governam. Né? Puxa, irmãos, essa é uma visão que tem que mudar a nossa percepção com relação à magnitude da grandeza do nosso Deus. Né? Vamos continuar a explorar essa visão. Ponto A. A época maligna nos dias de Isaías é vista pela palavra de advertência do Senhor, no capítulo anterior, né, que ele fala, irmãos, olha esse versículo aqui, Isaías 5:20, fala se não é a realidade dos nossos dias de hoje. Eu vou ler essa frase, esse versículo. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que transformam trevas em luz e luz em trevas, e o amargo em doce e o doce em amargo. Vocês conseguem ver? Não é? Vocês conseguem ver essa inversão de valores? Né? O que antes era o correto, agora não é mais o correto. Né? O que sempre foi o certo, agora mudou, já não é mais o certo. Né? Então é isso, né, irmãos? Essa situação entristeceu muito Isaías e nos dias de hoje é diferente. Talvez tenha piorado, né? em outros graus. Né? Puxa, mas que época maligna que Isaías estava vivendo, mas não é diferente hoje, né, irmãos? Não é. Apesar da rebelião, iniquidades e corrupções do povo escolhido e amado de Deus, Cristo como Senhor, o Rei, Jeová dos Exércitos, ainda está sentado num trono alto e sublime em glória. Puxa, maravilhoso, né, irmãos? Ponto C. Aquele que foi visto por Isaías era Cristo. Aí tem um relato de João, né? João fala que em seu relato do viver e obra de Cristo na terra, disse que Isaías viu a glória dele e falou a seu respeito. Não foi isso que ele viu? Ó?
Vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Ele estava num alto e sublime trono, e eu fiquei muito impressionado com a palavra glória, né? Eu falei, puxa, o que é glória, né? Eu quero entender o significado intrínseco dessa palavra, a glória de Deus, né? Então eu fui pesquisar, fui ler, né, o ministério, né? Fui atrás, sabe, para me entender melhor essa palavra, né? Puxa, irmãos, é uma palavra que, a palavra glória, é uma palavra igual beleza. É muito difícil de você dar um significado. Ó, é isso, significa isso. Porque, por exemplo, beleza, né? Se você fosse dar um significado, o que é beleza? A beleza, a gente conhece essa palavra pelo que a gente vê. Mas ela é muito subjetiva. Porque o que é bonito para um pode não ser bonito para outro. Então, como você vai definir a palavra, o que é bonito, o que é beleza? Então, algumas palavras no português acontecem isso. Você não tem uma definição exata, perfeitinha. Ó, é assim, isso é, né? Ela é muito subjetiva e isso acontece com a glória de Deus também. É uma palavra muito difícil de você definir a palavra, né? O irmão lhe fala, aqui no matinal, que viver Cristo é expressar a glória de Deus, né? Então podemos dizer que a glória de Deus é a expressão de Cristo através de nós. Isso é a glória de Deus. Eu me lembrei de alguns versículos, né? Por exemplo, no Antigo Testamento, em Êxodo 40, você vê que fala que a Shekinah de Deus, a glória de Deus, desceu e encheu aquele lugar, né, o tabernáculo. Ou seja, se a glória estava ali, quer dizer que a presença do Senhor estava ali. Então a presença dele é a sua glória, você pode dizer assim, né? Em Salmos 19 fala que os céus expressam, né, esqueci agora, Salmo 19. Os céus expressam o resplendor da sua glória, é isso, lembrei. Os céus manifestam, né, ou expressam, não lembro qual jeito o termo que ele usou em Salmos 19, eles expressam a glória de Deus, manifestam a glória de Deus. E eu fiquei pensando, puxa, né, os céus expressam a glória de Deus, né? Por quê, né, os céus expressam a glória de Deus? Você veja que os céus, né, quando ele está falando dos céus, ele está falando do universo, as estrelas, né, os planetas, as galáxias, né, e o homem não chegou nem perto de descobrir, né, quantas galáxias, quantos planetas, qual que é o tamanho do universo. E cada vez que ele busca, ele melhora aquele telescópio dele, mais longe ele enxerga, mais ele vê que tem coisa, né? Então, por que ele fala isso? Que os céus proclamam, essa é a palavra certa. Os céus proclamam a glória de Deus. Esse é o versículo correto. Por que ele fala isso, que os céus proclamam a glória de Deus? Porque ele está se referindo, a glória de Deus é a magnitude da sua grandeza, né? É a sua majestade, é o quão grande ele é, né? Então não tem limite, ele é ilimitado, né? Na sua grandeza. Então é isso que ele está falando, que os céus proclamam, né? Porque quando você olha para os céus, para o universo, você fala, puxa, isso não é obra do acaso, né? É muito grande, é vasto, né? Até mesmo a criação, né? Quando a gente olha para a criação, você já teve a experiência de estar num lugar lindo, assim, que você vê uma paisagem linda, e aquilo inspira você a louvar ao Senhor, né? Fala, puxa, Senhor, né? As obras das tuas mãos, né? A sua criação, né? Então, e aqui em Isaías, a gente vê aqui que, adiantando um pouco, né? Ele fala, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia, não deveria ser da sua santidade? Se você parar para pensar, Santo, 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 né? A terra está cheia da sua santidade. Mas ele fala da sua glória. A terra está cheia da sua glória. Então aqui você vê que a glória de Deus é a expressão da santidade de Deus. É quando Deus, porque imagina, irmãos, né? Deus, ele é o único que é o santo. Né? Ninguém é santo como Deus. Nós estamos sendo santificados, mas nós nunca seremos o santo. Vocês entendem? Deus, ele é, o termo que o ministério usa é assim, ele é distinto na sua perfeição. Ou seja, não há ninguém como ele, né? Nos seus atributos, nas suas virtudes, não há ninguém como ele, distinto na sua perfeição. Então ele é santo, ou seja, quando fala que Deus é santo, o santo, quer dizer que ele não erra, ele não falha, ele não tem pecados, né? É um Deus perfeito, né? Perfeito és, como que fala, perfeito és nos teus juízos, né? Quão insondáveis são os seus caminhos e perfeitos os seus juízos, né? Então Deus, ele é inigualável nesse sentido, né? Então ele é o santo. Então, irmãos, quando nós temos a presença do Senhor, né, a sua santidade é tão bela que quando ele expressa essa santidade, nós vamos ver que a base da santidade é a justiça,
Porque o irmão fala, né, no Estudo Vida que você não tem como ser santo se você não ser justo. Né? O que faz o fundamento para você ser santo é a justiça, você ser alguém justo. Se você ser injusto, você não é santo, você quebrou a santidade. Né? A base tem que ser sempre a justiça. Né? Então, Deus ele é santo, tendo como base a sua justiça, então ele é o santo. E quando ele expressa, né, através da sua presença, ele expressa essa santidade, é algo maravilhoso, né, de se ver. Então isso é a glória de Deus. Então você veja que a gente pode aqui ficar fazendo várias tentativas, né, de definir ou de tentar explicar a glória de Deus, né? Mas acho que a melhor definição, né, foi a que o irmão Lee mesmo deu aqui no matinal, que é Deus expresso através do nosso viver. Realmente é ele expressando todas as suas facetas, né? É a multiforme graça de Cristo expressa através da igreja, né, do corpo de Cristo. Né? Então em cada aspecto, né, do Senhor, ali nós temos a glória de Deus, a presença. Né? E quando ele se expressa, puxa, né, nós temos uma sensação de que a majestade, né, do esplendor da sua expressão, né, da beleza, da formosura dele. Né? Então isso é uma tentativa aqui de explicar a glória de Deus. Né? E Isaías estava ali defronte de uma visão gloriosa, né, desse Cristo. Né? E aí vamos entrar aqui, vamos dar continuidade aqui para a gente entrar no significado da visão. Né? Só uma coisa antes, né, que eu achei maravilhosa que o irmão Ed Mark comentou, que ele fala assim, né, que Isaías ele estava muito triste na sua depressão, né, e ele comenta na mensagem, ele fala assim que nós precisamos aprender, né, tanto o irmão Whitney Lee como o irmão Watchman Nee tiveram essas experiências de aprender a desfrutar Cristo em toda e qualquer situação que a gente estiver, porque a vida cristã é uma vida de altos e baixos. Ele fala que é uma estrada que você desce, sobe, vira, sobe, desce. Então não é uma estrada retilínea, linear e muito menos ascendente, né? Então ele fala que é altos e baixos, então vai ter momentos alegres, vai ter momentos tristes, né? E eu vejo assim, muitos cristãos, né, muitas pessoas que amam o Senhor, deles realmente eles só buscarem o Senhor quando tem alguma época de dificuldade. Não sei se vocês já viram algo assim, né? E o irmão Ed, ele fala assim que, irmãos, nós precisamos aprender a trabalhar o Senhor, a desfrutar o Senhor em todas as situações, seja elas quais forem. Nós precisamos disso. Então, ou seja, na sua depressão, né, Isaías viu essa visão, o Senhor estava mostrando para ele. Mas ele fala assim que nós precisamos aprender, vou usar o termo que ele usou, ele fala assim, nós precisamos aprender a falar com o Senhor genuinamente de coração e contar as nossas tristezas, decepções e nossas depressões. Puxa, irmãos, né? Você realmente levar ao Senhor a verdade do seu ser, aquilo que você está vivendo, você está passando genuinamente, né, para o Senhor. E ele fala que o irmão Lee e o irmão Watchman Nee experimentaram isso, né? Até ele conta uma experiência do irmão Watchman Nee, que quando o Watchman Nee estava lendo aquele versículo que Paulo fala assim, que ele, 2 Coríntios 1, de 8 a 9, que Paulo ele considerou tudo como perda, né, como refúgio, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Então olha a escala de valores vindo de novo aqui, né? Paulo, ele considerou tudo como perda e refúgio. Ou seja, antes aquilo que era importante tinha valor para ele quando ele conheceu Cristo. E ele viu que Cristo era o bem mais precioso do universo. A gente sabe que em Efésios 13 o Senhor revelou a economia de Deus para ele. E quando ele viu isso, irmãos, puxa, você imagina a escala de valores de Paulo? A hora que ele entende a preciosidade de Cristo, e ele vê, puxa, ele é a realidade de todas as coisas. Tudo é por meio dele, né? E quanto mais ele ganha e conhece Cristo, né? O irmão nós vamos entrar nesse ponto aqui. Né? Quanto mais ele ganhava, ele conhecia Cristo, puxa, mais valor Cristo tinha para ele, né? É como se Cristo fosse ilimitado. Quanto mais você busca, mais você conhece, mais você ganha, mais você ganha. É uma fonte a jorrar para a vida eterna, uma água que você nunca mais terá sede, sabe? É algo imenso. Então, Paulo ele fala que ele considerou tudo como perda, e o Watchman Nee estava lendo essa passagem, estudando sobre ela, e aí ele teve uma percepção, que ele falou assim, né? Essa e uma outra passagem também, duas, foi essa, e uma passagem que Paulo fala que ele se desesperou até da própria vida, né? Vocês lembram dessa passagem, né? Que ele estava numa situação ali, e passou por uma época de provação com os irmãos, e ele fala que ele chegou até mesmo a desesperar da própria vida. Aí o irmão Watchman Nee falou assim, puxa, Paulo é igual eu, Paulo é um homem como eu,
né, apesar de ele ser um ministro, ter escrito a maior parte do Novo Testamento, e ser um homem de Deus, né, ter toda a revelação, ter tido a revelação da economia de Deus, né, um homem muito usado pelo Senhor, puxa, ele era como eu. O Watchman falou, né, ele também desesperou da própria vida, né. Então você vê assim que irmãos, nós temos que levar para Deus as nossas fraquezas, né, as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas aflições, né. Temos que ir diante do Senhor porque Ele é o Deus que está no trono, né. Ele é o Deus que está em glória, né. Amém. Bom, vamos entrar aqui, vamos continuar aqui no matinal para a gente explorar essa visão, né. 2, eu estava no C2, né? Para ter a visão do Cristo glorioso, entronizado, precisamos dar atenção à palavra de advertência de Isaías, em 9 a 10. Exercitando o nosso espírito para orar, para que o Senhor abra os nossos olhos interiores, amoleça o nosso coração e o mantenha voltado para Ele, a fim de recebermos sua cura interior da nossa cegueira e enfermidade. Puxa, irmãos, né? Que maravilhoso, né? Essa advertência. Vamos ler Isaías 6, 9 e 10. Ele fala assim: Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi e não entendais. Vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Puxa, essa é uma advertência, né, que Paulo está dando para que nós olhemos a situação com os olhos espirituais, né? Não com os olhos físicos, os olhos humanos, né? Porque os olhos humanos eles enxergam só o que está na nossa frente, né? Mas os olhos espirituais não, né? Eles enxergam a realidade espiritual, né? Mais para frente, né, nós vamos ver isso na visão de Daniel, né? Que Daniel, o Senhor abriu os olhos espirituais dele, até que no final da visão de Daniel, ele comenta que estava ele e vários homens, né? Quando o Senhor deu a visão para Daniel, nós vamos ver depois a visão. E ele comenta que só ele viu. E os outros homens que estavam ali naquele mesmo, perto do rio Tigre, ali onde ele estava vendo a visão, os demais homens não viram o que ele estava vendo. E eles temeram, né? Porque ele desfaleceu, né? Eles temeram e correram, fugiram, mas não viram o que Daniel viu. Ou seja, é uma prova clara ali de que o Senhor tinha aberto os olhos espirituais para que Daniel visse o mundo espiritual. Né? E depois nós vamos explorar isso também, que Daniel, depois da visão, o Senhor mostra para ele o mundo espiritual mesmo. Né? Então, nós precisamos desses olhos espirituais e orar para que o Senhor nos conceda. Senhor, né, eu não quero olhar com meus olhos humanos, né, de julgamento, né, com a minha percepção da situação. Não, abra os meus olhos espirituais, né, para que eu realmente veja a realidade que está em Ti. Né, ver como o Senhor vê as coisas, né. Amém. Vamos entrar no significado da visão agora. Vou falar rapidamente para a gente ganhar tempo, tá, irmão, por causa do horário. Tentar resumir aqui a visão de uma forma mais rápida, tá? Então, ele fala assim, ó. Então, nós vimos aqui que ele viu que as abas das suas vestes enchiam todo o templo, né? As abas das suas vestes, irmãos, o significado dessas abas... Deixa eu pegar o meu resuminho aqui. Fala assim... As abas das vestes significam o esplendor de Cristo em suas virtudes humanas. O esplendor de Cristo em suas virtudes humanas. Cristo é uma pessoa com a glória divina expressada através das suas virtudes humanas. Então o irmão lhe fala assim no matinal, o que é essas vestes longas, né? Era Cristo expressando as suas virtudes, só que as virtudes de Cristo na sua humanidade não é como as nossas, né? Cristo ele tinha como a fonte das suas virtudes humanas a glória de Deus, a presença de Deus. Então, as virtudes humanas de Cristo, né, elas eram revestidas pelos atributos divinos e tinha como fonte a glória de Deus. Então, essas virtudes humanas de Jesus, né, por isso que a gente vê, né, que nos 4 evangelhos, ele também comenta isso, que ele era um imã universal. Né, você vê ele expressando mais as virtudes humanas nos 4 evangelhos do que as suas virtudes, os seus atributos divinos. Mas por que as virtudes humanas expressas atraíam tanto as pessoas? Porque não eram virtudes humanas comuns. Tinham como fonte, né, a fonte daquelas virtudes humanas era a glória de Deus, era a presença do próprio Deus, a grandeza dele.
né, como a gente comentou aqui, né? Então, quando essa grandeza, esses atributos revestiam as virtudes humanas dele, puxa, essas virtudes humanas eram elevadas, né? E eram maravilhosas, e então atraía as pessoas, né? Era realmente um imã mesmo universal, né? Então, essa veste longa é isso, tá? Quando o Senhor ele expressa essas virtudes humanas, tendo a glória de Deus como fonte, o estudo da vida de Isaías fala que é o esplendor, né? Ele resplandece como o esplendor das suas virtudes, né? Esse é o termo que ele usa. Essas são as vestes, né? Depois ele entra nos serafins, né? Então tinham ali serafins, né? Com 6 asas, né? 2 tampavam os pés, 2 a boca e 2 voavam, né? E eles clamavam, né? Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, a sua glória enche toda a terra, né? Ele fala que os serafins, eles representam a santidade de Cristo, né? A santidade de Cristo, que como a gente comentou, está baseada na sua justiça, né? No capítulo anterior, em 5,16, ele fala assim, Jeová dos Exércitos é exaltado em juízo, né? E segundo Pedro 3,13, fala que a justiça é o fundamento do seu trono, do trono de Deus, né? Então a sua santidade, aqueles anjos representando ali a santidade de Deus, tendo como base a justiça. Esses são os serafins, né? E também tinha a fumaça, né? Você vê que uma fumaça encheu ali todo aquele ambiente ali, né? E essa fumaça significa a glória de Deus, né? A glória de Deus. Então, resumindo essa visão, irmãos, né? Essa visão ela mostra para nós, né? Em primeiro lugar, né? Como a gente falou, né? Essa preciosidade de Cristo, né? Essa grandeza, né? Essa glória do Senhor, né? Sobre todas as situações. Mas ela também mostra, né? 3 coisas, 3 virtudes de Deus, que o irmão lhe fala, que é a justiça, a santidade e a glória. E se vocês se recordarem, né? Lá em Gênesis 3, quando o homem pecou, o que aconteceu? O Senhor tirou ele do jardim, né, e impediu o acesso dele à árvore da vida. E o que tinha entre ele e o jardim? Um anjo, vocês se lembram? Era um anjo com uma espada flamejante, né? Aquele anjo, se você for ler nas notas, você vai ver que a espada é a justiça. Aquele fogo que flamejava a espada é a santidade. E o anjo em si representava a glória de Deus. Então o homem ele tinha perdido essas 3 coisas, a justiça, nessa sequência, a justiça, a santidade e a glória de Deus. E nessa visão nós vemos esses 3 itens estabelecidos no trono. Nós vemos a justiça, a base, né, da santidade, né, e depois a glória. E se nós olharmos para o plano de salvação que o Senhor estabeleceu, nós vamos ver que é assim também. Na nossa salvação, a plena salvação de Deus, ela tem como base a nossa justificação. Lembra, não tem como ser santo se você não for justo. Então a base da nossa salvação é que Ele nos justificou, a justificação, né? Que não é por obras, a gente sabe, né? É pela fé. Depois que Ele nos justifica, então Ele começa um processo de nos santificar, a santificação. Nós estamos sendo santificados. Para quê? Para então expressar a glória de Deus, né? Então você vê a sequência, né? Você vê essa sequência, e essa sequência está lá em Gênesis, nós vemos essa sequência aqui, né? E é muito significativo, o irmão Ed Mark fala assim, ele fala que... perdi o que ele fala aqui, mas ele comenta sobre esse Gênesis 3 e a importância de nós termos essa percepção, né, de que o Senhor, nessa visão, né, Ele também está mostrando isso para nós, né, mostrando, né, a sua justiça, a sua santidade e a sua glória, que é a base da nossa salvação, né, que quando Cristo morreu na cruz, em nós mesmos nunca mais conseguiríamos ter acesso à árvore da vida, mas Cristo, quando Ele morreu e realizou a redenção, é como se Ele cumprisse as justas exigências daquele anjo, né? Que na verdade são as exigências de Deus. Então, hoje em Cristo em nós, né? A redenção que Ele realizou e Ele em nós, né? Claro, nós confessando os nossos pecados, né? Tendo uma boa consciência e confessando os nossos pecados, o sangue do Senhor nos limpa, é como se Ele cumprisse a justiça, a santidade e a glória, e nós, de novo, voltamos a ter o acesso à árvore da vida, que é representado como o Senhor em nós, dispensando a sua vida para nós, né? Puxa, maravilhoso, né? E aí, irmãos, então, até aí, né? Esse é o início ali da visão, né? E aí depois tem uma coisa maravilhosa, que é a reação que Isaías teve, né? Porque até ali foi a expressão de Deus, mas chega uma hora que
há uma reação de Isaías a tudo aquilo que está acontecendo. E a reação de Isaías é maravilhosa, porque ele fala, ai de mim, estou perdido. Puxa, né? Diante de tudo aquilo, né? Daquela visão, ele fala, ai de mim, estou perdido. O que isso mostra, né, irmãos? Aí tem uma frase do Matinal que fala assim, a percepção que temos de nós mesmos depende do quanto nós vemos o Senhor. Então ali Isaías viu o Senhor, viu a glória dele, imediatamente ele teve uma percepção de si mesmo. E ele olhou e falou, ai de mim, né? E aí depois ele segue falando que ele era um homem de lábios impuros, que habita com um povo de lábios impuros, né? E aí o irmão fala assim, que para a gente tomar muito cuidado com o falar, né? Aí ele fala ele usa os termos, né, falatórios, né, discussões, ele usa mais um termo aqui no dia 2. Ele fala assim, ó, temos que prestar, eu estou lendo o dia 2, página 147, tá, o terceiro parágrafo. Temos que prestar muita atenção aos nossos lábios, ao nosso falar. Grande parte das palavras que dizemos é maligna, porque a maioria são críticas. Aí as palavras que eu falei, ó, coisas impuras como falatórios, murmuração e discussões fazem com que a vida da igreja tenha um sabor, aqui ele usa acre, né? O irmão Lino, se duvida, usa vinagre também aqui. Se eliminarmos os falatórios, murmurações e discussões, descobriremos que temos muito pouco a falar, para conversar. Assim como Isaías, temos de perceber que os nossos lábios são impuros. Então, irmãos, essa reação de Isaías e o que ele fala é muito significativo, porque mostra assim que quanto mais você conhece o Senhor, né, a nossa vida é uma vida de conhecer o Senhor. Né, cada dia mais, cada vez mais, né, nós vamos crescendo na graça e no conhecimento, é isso que Paulo fala, né, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Né. Quanto mais nós vamos crescendo e conhecendo o Senhor, irmãos, né, mais nós vamos o amando, sim, é verdade. Mas por outro lado, mais a gente vai vendo a nossa própria situação, né? Mais nós vamos vendo a nós mesmos, que nós somos impuros, pecadores, né? Até o irmão Lee fala no Estudo Vida que em si mesmo, na sua natureza humana caída, no velho homem, nós somos impuros. Então, não é uma questão que o Senhor vai purificar a velha criação, não é isso. A velha criação, por natureza, ela é impura. Então, por isso que o irmão até fala assim, às vezes a gente vê os irmãos falando muito isso, né? A importância do nosso reavivamento matinal de manhã com o Senhor, de nós nos voltarmos para Ele de manhã. Por quê? Porque é uma questão de que você já acorda no seu velho homem. Então, irmãos, você pode estar com uma boa consciência, sem ofensa e sem pecados. É isso que o irmão lhe fala na sua vida. Mesmo assim, você está está na velha criação. Então, por natureza, você está impuro diante do Senhor, aos olhos do Senhor. Então é uma questão, por isso a importância dessa questão de nos voltarmos logo de manhã para o Senhor. Porque não é, se vocês entenderem, irmãos, né, não é uma questão de pecado, de erros, de falhas, de confessar, e nem mesmo da consciência, é uma questão de estarmos no velho homem, na nova natureza. Né? A nova natureza é pura aos olhos do Senhor, porque Cristo a purificou. Cristo cumpriu as justas exigências de Deus novamente. Né? Então nós temos que nos voltar. Então, por um lado, quanto mais você conhece, mais você se enxerga. E quanto mais você se enxerga, mais você vê a necessidade que você precisa voltar a Cristo. Então você vê que é um ciclo, né? Conhecer o Senhor, ver a minha situação, cada vez mais compreender quem eu sou e ver que eu sou impuro e que eu preciso de Cristo. E eu me volto. Então, irmãos, a tendência é, quanto mais você conhece, mais você se volta. Mais você se volta. Porque você reconhece que você... E é a reação de Isaías. Né, e na sequência ele fala dos lábios impuros, que também é muito significativo, né? Porque Tiago fala que a nossa língua é como uma espada, né? Que mata, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Com falatórios, né? Com muito falatório, né? A gente vê que se nós estivermos realmente no Senhor, irmãos, né? No Senhor, desfrutando o Senhor, o irmão lhe fala que haverá pouco que falarmos. Né? Por quê? Porque a vida genuína da igreja é essa, é uma vida em que Cristo está em cada um de nós. E onde Cristo está, irmãos, cai por terra falatórios, discussões, contendas, intrigas, julgamentos. Tudo isso cai por terra. Por quê? Porque a velha criação caiu por terra. A criação impura, né, que está morta nos delitos e pecados, cai por terra. Agora nós somos revestidos da nova criação. Estamos em Cristo. Né? Ele chega a falar que nós somos participantes da natureza divina. Estamos no trono sentado com Ele. Né? Puxa, irmãos. Como nós precisamos realmente ter essa percepção, né,
desse Cristo maravilhoso que nós temos. Essa mensagem, ela tem, o mais importante de nós notarmos dessa mensagem, que o encargo dela é esse, realmente que nós tenhamos uma visão de Cristo. O irmão lhe fala, né? Puxa, que todos precisamos ter essa visão da preciosidade que é o nosso Senhor. Né? Precisamos ver isso. E o Senhor estava mostrando nessas 3 visões, para Isaías, Daniel e para Daniel, e exatamente isso. Olha como eu sou precioso. Olha para mim, né? Eu sou a realidade de todas as coisas positivas. Não olha para nada, nem para ninguém. Né? Deixa eu ler um ponto aqui. Isso aqui é muito bom. Puxa, isso aqui é muito bom, né? Depois o irmão Ed Mark, né? Ele fala um pouco sobre o trono de Deus, né? Que ali tinha um trono estabelecido ali na visão, né? E ele fala que é muito bom, eu queria que os irmãos abrissem esse versículo, Apocalipse 4, vamos abrir todos, que esse foi um dos uaus que eu falei. Eu quero tentar mostrar isso para os irmãos, né? Apocalipse 4, 1 e 2, né? Ele fala assim, que no Apocalipse, né, há 4 versículos, né, que falam para a gente exercitar o nosso espírito e se voltar para o nosso espírito. Né? E olha que interessante aqui em Apocalipse 4, 1 e 2. Ó. Eu vou ler, tá? Depois dessas coisas, olhei, e eis uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu vi, como de trombeta, falar comigo, dizendo: sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então olha só, João estava ali tendo uma visão, e vem uma voz do céu e fala: sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Como que ele subiu? Como que João subiu? É o 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis um trono armado no céu. Então o Ed Mark comenta assim, que assim que você se volta para o seu espírito, imediatamente, irmãos, e eis um trono armado no céu, e no trono alguém sentado. Você vai ter a visão do trono. Ele falou assim, o trono, né, você vê que na visão de Isaías, né, os umbrais das portas, né, ele fala que eles se moviam com a voz do que clamava, se você ler lá, né. Ele faz uma relação com Ezequiel, com as grandes rodas do mover da economia de Deus, mostrando que o trono do Senhor, né, irmãos, ele não é fixo nos céus. Esse é um trono móvel. O trono de Deus está onde o mover de Deus está. Amém. Então, irmãos, onde o Senhor está, onde está a presença do Senhor, né? Se o Senhor está em nós, o trono dele está em nós. Amém. O trono dele está onde ele está. O mover, onde está o mover de Deus, ali está o trono. Então foi isso, essa foi a visão que João viu. E quando ele se voltou para o Espírito, imediatamente ele viu esse trono. Então esse trono ele está conosco, irmão, ele nos acompanha. Né? Então sempre em nossa vida nós temos que ter essa percepção de que Cristo está no trono, né? E esse trono ele governa sobre todas as coisas, né? Todas as coisas. Maravilhoso. Fala se você não fala um mal nesse versículo. Então essa é a visão de Isaías, tá? Tem mais coisa, mas vamos passar para Daniel, senão não vai dar tempo. Tem 8 minutos. Vou falar rapidamente sobre Daniel. A visão de Daniel, irmãos, é uma visão maravilhosa, irmãos, maravilhosa. Vamos ler essa visão rapidamente, para a gente ganhar tempo aqui. Vou ler rapidamente, tá? É Daniel 10. Vou ler a partir do versículo... Vamos ler a partir do versículo 1 para a gente entender. Ó. Daniel 10. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. Deixa eu comentar só uma coisa aqui. Daniel, a gente sabe que ele viveu... o 3º ano de Ciro, se vocês se lembrarem lá em Esdras, quando a gente estudou, a libertação do povo da escravidão da Babilônia, né, esqueci o nome, do cativeiro na Babilônia, a libertação ocorreu no 1º ano de Ciro. Esdras 1:1 fala no 1º ano de Ciro, né, no 1º ano do rei Ciro, houve o decreto permitindo que Jerusalém voltasse para sua terra, para reconstruir o templo, etc. Aqui está no 3º ano de Ciro, ou seja, tinham passado os 2 anos já que o povo já tinha sido liberado para voltar para a boa terra. Então a gente sabe que alguns voltaram, outros não, né, não voltaram, né, foram voltando aos poucos, né, a gente sabe que Zorobabel, Josué foram os primeiros que iniciaram ali toda... A gente sabe da história, né? Mas aqui é interessante que faziam 2 anos já,
né? E aí você pergunta assim, puxa, Daniel voltou para a Babilônia, né? Eu fiquei com essa dúvida, né? Eu fui pesquisar. E aqui, irmãos, nesse contexto do capítulo 10, Daniel ele não tinha voltado por duas razões, né, para a Babilônia. Uma, para a Babilônia, Senhor Jesus, para Jerusalém, obrigado. Por que Daniel não voltou, né? Duas razões, né? Os irmãos falam. Uma é por causa da idade dele, né? Ele já era um senhor aqui, né? Porque ele tinha ido muito jovem, né? Acho que com 16 ou 17 anos, se eu não me engano, e passou 70 anos, ou seja, 70 mais 17, já era um senhor. E a distância, né, de Babilônia até Jerusalém era 1.100 quilômetros, e não tinha carro, não tinha avião, não tinha nada, né? Era realmente camelo, jumento e malas, né? E malas não, né? Não sei como dizer malas. Mas era uma caminhada boa, né? Então ele já era um senhor, né? Eu tinha uma certa idade e o caminho era muito longo, né? E essa é uma das razões. A outra razão que ele não voltou foi porque ele tinha uma influência muito grande, né? Porque ele foi conselheiro dos reis ali durante muito tempo, né? Então ele pegou muita confiança ali. Ele tinha um cargo de muita influência ali, né? Perante os reis da Pérsia, tanto os da Babilônia como depois, né? Ele acabou também servindo os reis da Pérsia, né? Então por essas duas razões ele não voltou. Mas é impressionante que o Senhor conhecia o coração dele, né? E aqui o Senhor dá uma visão para ele, né? Maravilhosa, né? O capítulo 1 fala, o versículo 1 fala assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia um grande conflito. Esse grande conflito, no estudo da vida de Daniel, o irmão Lee fala que é uma grande aflição. Essa palavra, esse grande conflito vai ser revelado no capítulo 11 para Daniel. Né, esse anjo mensageiro vai revelar em detalhes todo o que é esse grande conflito relacionado ao destino de Israel. Né, que no fim é uma guerra que iria acontecer entre Síria e Egito, e Israel estaria no meio ali como uma via pública e ia causar muito sofrimento, né, para a nação. Então ele vai revelar isso em detalhes, no capítulo 11 inteiro. Se você ler lá, está tudo bem detalhado nesse sentido, né? Só que antes do anjo revelar, né, tudo isso, o destino de Israel, né? E antes mesmo do Senhor abrir a realidade, que nem eu falei, o Senhor ia abrir os olhos espirituais, que é aqui no finalzinho do capítulo 10, o Senhor vai abrir os olhos espirituais de Daniel, para ele ver o mundo espiritual. Antes disso ainda, antes da revelação da grande aflição, e antes dele revelar o mundo espiritual, o Senhor aparece para ele, né? Por que isso? Novamente, irmãos, para mostrar a preciosidade dele para Daniel, né? Então Daniel estava ali no rio Tigre, né? Vamos ler. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Então, puxa, imagina o pesar que ele estava. Ele estava em luto ali, né? Pranteando por 3 semanas, 21 dias, né? Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram essas 3 semanas inteiras. E no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos, a visão, e olhei, e eis um homem vestido de linho. Novamente o linho aqui, né? Esse linho que ele vê, né, o irmão, para resumir, né, ele fala que são o linho que representa as vestes sacerdotais. Então o Senhor está no céu, né, vestido como um sacerdote, né? A gente sabe que Hebreus fala, né, que ele é o nosso sumo sacerdote que intercede por nós. E Hebreus também fala que Hebreus 4 fala que ele pode se compadecer das nossas fraquezas, né, porque ele conhece as nossas fraquezas para interceder por nós. Então, ali havia um sumo sacerdote nos céus, né, vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz, né? Na versão revista nova e atualizada, às vezes os irmãos podem confundir, tem uma versão que fala que ele tinha um cinto de ouro, né? E essa versão fala que os ombros foram cingidos com ouro de Ufaz, né? O irmão Lee fala, na versão que o irmão Lee usou no estudo vida, ele fala do cinto, tá? Que o cinto de ouro, que estava na cintura dele, né? Estava na cintura, deixa eu ler na versão, é isso mesmo, isso mesmo. Era um cinto de ouro que estava vestido, né? Esse cinto de ouro representa a natureza de Deus, né? Que ali ele estava, porque ele fala, ó, depois ele vai falar aqui, e eis um homem, né? Então primeiro e eis um homem, ou seja, a humanidade, mas depois o cinto de ouro representando a divindade. Então era esse homem Deus, né? Sacerdote, sumo sacerdote ali nessa visão, né? Estavam cingidos de ouro, isso. E o seu corpo era como o berilo, e o seu rosto como um relâmpago.
Os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Né? Então, eu não vou entrar no significado que não vai dar tempo de cada um desses itens, mas o que eu queria mostrar aqui para os irmãos, né, é como é a sequência que as coisas aparecem. Né? Então, primeiro ele mostra para Daniel, ele aparece para Daniel com essa visão. Para Daniel, realmente, ele fala que ele se prostrou, né? Ó. Quando ouvi a voz das suas palavras e ouvindo, caí sem sentido o rosto em terra. Né? Então, puxa, diante dessa visão, né, da expressão, o termo que o Martinal usa é da suprema preciosidade de Cristo, né, que foi essa visão, né, Daniel, ele caiu por terra, né? Caiu por terra. E aí depois ele vai revelar o mundo espiritual, ele vai falar que esse anjo mensageiro ele veio por causa das orações, que ele ouviu as orações de Daniel nesses 21 dias, e que ele foi impedido por um anjo maligno, que é chamado Príncipe da Pérsia, que também tinha um outro anjo que aparece lá, o Príncipe da Grécia, que é um outro espírito maligno, e também ele fala que o arcanjo Miguel estava auxiliando ele nessa luta. Então, ou seja, tem 4 espíritos ali, né? Só que aí, por que ele revela tudo isso, né? Para mostrar o mundo espiritual para Daniel. Então ele revela o mundo espiritual. Então Daniel precisava dos olhos espirituais, que é o que a gente comentou, né? Que os outros não viram e ele somente viu isso. Que o Senhor precisa abrir os nossos olhos espirituais para ver, né? E só depois ele revela então, né, toda o que seria essa resposta que esse anjo veio trazer sobre a grande aflição. Mas o ponto aqui, né, dessa mensagem dessa semana é, primeiro ele mostrou a visão da sua preciosidade, né? Mostrou primeiro para Daniel, né? E depois tem a visão de João também, que não vai dar tempo de entrar, que também é maravilhosa, né? Ele vê ali o Senhor, né? Ele também remete às vestes, né, do sumo sacerdote, e ele vê ele caminhando e andando no meio dos candelabros de ouro, né? E fala que numa mão ele tinha 7 estrelas e na outra 7 candelabros, né? Nossa, tem uma porção muito rica do Estudo Vida sobre essa questão das estrelas, o que são as estrelas, né? Ele revela que, né, as igrejas, os candelabros são a igreja, né? E as 7 estrelas são os anjos líderes das igrejas. Eu vou até ler para depois encerrar, que é maravilhoso você entender o que são essas estrelas. Mas o ponto ali é que o candelabro, né, ele revela que são as igrejas, ou seja, para que serve o candelabro? Né? O candelabro ele ficava no santo lugar, vocês se lembram, no tabernáculo, né? E a função do candelabro era iluminar o santo lugar, porque não existia luz, energia elétrica naquela época, não tinha luz, né? Então a única fonte de luz, né, de todo o tabernáculo ali né, da parte interna do tabernáculo, que é o santo lugar, o santo dos santos, claro que no santo dos santos tinha a glória de Deus, a Shekinah de Deus, né? Mas no santo lugar a fonte de luz ali era, né, o candelabro. E ele era um castiçal, os irmãos conhecem, né? E eles ficavam com velas acesas, então o sacerdote ali tinha que a função dele era manter aceso aquelas lâmpadas. Não podia se apagar, né? E era um estatuto perpétuo, não podia, né? Então, de manhã e de noite, né? Mas ali por tardezinha, ele ia lá, espevitava, cortava, trocava, né, a vela ou o pavio e tudo mais. E tudo isso é muito significativo, né? Também não vai dar tempo de entrar nos detalhes de tudo isso. Mas o ponto ali, o ponto principal é esse, né? Que o candelabro, numa época, em meio às trevas, né? O que é as trevas? Né? É a situação da humanidade sem Deus, estava em trevas. Então a igreja ela vem como um testemunho, né? É um testemunho desse Cristo, né? Que é maravilhoso, que é grandioso, que é a luz da vida mesmo, né? Que ilumina todo homem. Né? O João fala que né, o conhecimento dele ilumina todo homem. Né? Então a igreja ela dá esse testemunho na terra, ela é essa luz em meio às trevas, né? Que ilumina e traz luz e entendimento, né? E ela é um testemunho de Cristo, né? Em toda a terra. Então essas 3 visões, irmãos, né? Para fechar agora, não vai dar tempo de ler, eu não vou ler, senão vai demorar muito. Mas depois eu mando para os irmãos, tá bom? Essa questão do significado das estrelas. Mas para fechar, né? Então o encargo principal dessa mensagem, né? É nós vermos a preciosidade do nosso Senhor, irmãos. Nós temos essa percepção da magnitude, da grandeza do Senhor, né? O quão majestoso Ele é, né? E esse Deus grande, majestoso, né? Ele quer que nós mudemos a nossa escala de valores. Eu acho que essa noite, né, o encargo principal é essa mudança na escala de valores, é nós reconhecermos, assim como Paulo, que Cristo é o bem mais precioso que nós temos, irmãos. Não tem mais nada nessa terra, nesse mundo e nessa vida mais precioso que o nosso Senhor, né?
E quando a gente reconhece isso, a gente começa a ter essa mudança. Aos poucos, né? Conforme você vai conhecendo, essa escala de valores vai mudando, né? Mas o irmão Lee fala para nós termos essa visão, para que de fato a nossa escala mude. Nós vemos a suprema preciosidade desse Cristo, né? A grandeza e toda a sua expressão, a expressão da sua grandeza, né? Então, o foco do Senhor em ter mostrado essas três visões, né, para esses três servos do Senhor, foi esse, né, com essa intenção, né? Você vê que até mesmo para Daniel, até mesmo antes de revelar o mundo espiritual e antes de revelar o que ele queria falar, ele se mostra, né? E João, ele se mostra como esse que está ali cuidando, com carinho, né? E se preocupando ali com a situação das igrejas locais, né? Mas também ali está um homem, né? Um homem na glória, né? Um homem Deus na glória. Então que nós possamos realmente, irmãos, de todo o coração, que nós possamos ter essa percepção, sabe? Se nós saímos com essa percepção essa noite, né, da preciosidade do nosso Senhor, irmãos, puxa, esse é o encargo que fecha, né, essa temática, esse tema, esse norte central de conhecer, experimentar e viver esse Cristo. Né? Porque o irmão Lee fala que a verdadeira expressão da glória de Deus está em nós vivermos Cristo. Então nós fomos justificados, estamos sendo santificados, com um objetivo, de expressarmos a glória de Deus. E quando a glória de Deus for expressa para as pessoas, elas também vão poder ver, né, a preciosidade desse Cristo e serão atraídas, né? E quanto mais elas conhecerem o Senhor, mais, né, nas suas virtudes humanas, né, no esplendor das suas virtudes humanas, mais elas vão se encantar, né, por esse grande imã universal e vão ser atraídas por ele, né? Então o Ed Mark, para fechar uma última experiência do que o Ed Mark contou, que tinha um treinando, né, que ele foi num treinamento, ele falou, olha, eu vou ficar só um semestre, hein? Já adiantou para todo mundo, assim, inclusive para o Ed Mark. Eu só fico um semestre, eu vou ver como é que vou conhecer e vou embora, né? Aí tá bom, amém, irmão, né? Faz o treinamento, amém. Aí ele falou que ele apareceu no segundo semestre, ele estava lá e ele falou, não, irmão, você não ia ficar só um semestre? Você voltou aqui. Não, então, irmão, mas agora eu vou ficar só mais esse semestre. Ele falou pro irmão Ed, eu vou ficar só mais esse semestre. Né? Tá bom. Aí no terceiro semestre ele estava lá de novo. Ô irmão, você não ia ficar naquele... Resumo, ele ficou os 4 semestres, fez o treinamento, fez todo o treinamento, né, de tempo integral, o treinamento, né, acho que não sei se é Cacupé ou Anahai, foi um dos dois, e ele se tornou um servidor em tempo integral. O resumo da história é essa, né? E aí ele testifica, né, de como o Senhor, né, atraiu ele. Quanto mais ele conheceu, né, mais ele foi atraído, né, pelo Senhor. Então, meus irmãos, esse acho que é o encargo dessa noite. Amém, Senhor. Aleluia.